Luizinho, a gente sabe que é uma Série C onde muitas pessoas dizem que é a mais difícil, né? Tem times com SAF, tem times tradicionais de futebol. O Caxias entra para ser o protagonista ainda nessa competição? Boa tarde. Prazer, a gente um bom tempo sem conversar, né? Mas esse é um momento importante. A gente precisava aí de um tempo para nós, para poder trabalhar, né? Colocar a chegada de algumas peças, voltar a treinar, que é muito importante para a sequência, né? Estou muito satisfeito assim com o que a gente se programou, se planejou ao longo dessa intertemporada, né, para poder começar a Série C mais difícil da história, né? Então, algumas equipes com investimento altos em relação à montagem do elenco. Essa é a missão, né? Eu até acompanhei algumas cobranças, né, sobre o que eu falei sobre protagonismo, né, e sempre é bom esclarecer isso. Todo jogo, o desafio é esse, você tentar ser protagonista do jogo. Nem sempre a gente vai conseguir, faz parte do futebol, né? Tem os momentos que o adversário vai crescer dentro da partida, e esses são os momentos que a gente também trabalhou para poder, entre aspas, vou abrir aspas, para poder saber sofrer. Mas o desafio sempre é esse, né? A gente teve, ao longo do primeiro momento do Campeonato Gaúcho e também da Copa do Brasil, momentos importantes, né, de controle do jogo, né, e agora ficou muito mais ativo. A gente trabalhou muito todos os aspectos, né, porque precisa fazer uma boa preparação, literalmente, para poder começar bem a competição, né? Então, a gente está muito próximo aí do início. O clube fez promoções importantes aí para poder iniciar e chamar o torcedor para essa caminhada. Sempre falei isso, né? É uma construção também, né? É uma união das ações, mas a gente melhorou em todos os aspectos, até principalmente pela característica, que a gente sofreu um pouquinho na reta final do Campeonato Gaúcho com os atacantes, né? A gente acabou perdendo algumas peças importantes pela questão da lesão, e agora a gente está inteiro, né, com reforços no setor. O início, pela parte financeira, o início eram 4 atletas específicos no ataque, agora a gente tem 8. Tem 7. O 8º é o Nescau, que já está na transição, já está se fortalecendo, claro que com calma, né, mas uma expectativa boa aí, que ele possa retornar antes também do previsto. Enfim, um jogador jovem, né, que vem se dedicando. Então, enfim, a gente está, como eu falei, encerra amanhã essa preparação, mas com uma boa expectativa em relação ao início da competição. Por esse alto número de opções que tu tens agora para o ataque, o que o Caxias pode apresentar de diferente ofensivamente depois desse longo período da chegada dos reforços também? A gente ganha mais opções, né? A gente fez bons jogos ao longo desse início, né? A gente fez um jogo muito consistente contra o Fluminense, né? A diferença do jogo, o jogo jogado se manteve muito equilibrado até. Teve momentos que o Fluminense foi o Fluminense, que é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, né? Mas a gente jogou dentro desses momentos também. A gente teve um controle do jogo com a bola, né? Então, mostra que a equipe, até então a gente competindo, ela vinha crescendo, ela vinha mostrando um futebol compatível com chegar à semifinal da competição e fazer um jogo do nível que a gente fez contra o Fluminense. A diferença foi o centroavante. A gente perdeu o jogo para o Fluminense com 2 gols do centroavante. E a gente, naquele jogo especificamente, a gente tinha dois atacantes para o jogo. Iniciamos com o Iago e com uma perspectiva do Gabriel Lima no segundo tempo, como aconteceu, né?
mas o centroavante específico como característica a gente não tinha naquele momento, né? E, para mim, essa foi uma grande diferença, porque, querendo ou não, característica é característica. O centroavante sempre está naquela volta ali do goleiro, e a gente acabou sendo derrotado um jogo importante dentro desse quesito, né? Agora não. Agora a gente tem o Mota, tem o Helder de volta, tem o Eduardo Melo, tem jogadores que possam também jogar nessa função. Se a gente optar em jogar com 2 centroavantes, a gente tem. Se optar em jogar com um centroavante e um jogador de velocidade, eu tenho. Se optar em jogar um centroavante e 2 de velocidade, eu tenho. Enfim, é outro momento ofensivo dentro do trabalho. Mas é muito importante falar para o torcedor isso. A gente não tinha o dinheiro para poder montar isso antes, né? Então, é gradativo. Em alguns momentos a gente tem que ter paciência para poder se articular, né, e poder conduzir todo o trabalho. Mas, até então, eu estou muito satisfeito, porque a gente segue o planejamento desde o ano passado, né, e a equipe vem crescendo, e essa é a expectativa maior, né, a gente poder arrancar bem já no domingo. Dá para utilizar 2 centroavantes, quem sabe no início agora, contra o Floresta. Foi trabalhado isso também, 2 juntos, até porque agora tem mais opções. A gente trabalhou todas as opções possíveis, tá? Então, ao longo dessas 5 semanas, claro que teve um pessoal que chegou recente, né? Mas todas as opções a gente treinou. 2 centroavantes, como eu falei, 3 atacantes, até porque essa preparação ela é importante e também baseada no que o adversário pode apresentar, né? No caso, o Floresta. Mas também essas opções, como a gente tem mais tempo para trabalhar, de projetar o futuro também, né? A Série C ela tem uma vantagem em relação à Série A e à Série B. A gente consegue jogar, descansar os atletas, que é importante também, né? Que no início do ano a gente não tem isso. Praticamente, você tem que trabalhar em cima de um cansaço, jogando no domingo, pensando no jogo da quarta-feira, né? Então, você joga, descansa, retorna aos treinamentos, né? E, para mim, o treino é muito importante. Ele é essencial para a gente poder evoluir e voltar a competir, né? Então, a Série C te dá isso, né? A semana cheia para poder trabalhar. A gente já vem fazendo isso, né, nessas 5 semanas, né, de poder trabalhar, fazer o jogo-treino e voltar a treinar em relação à próxima semana. Tanto é que a gente já tem até alinhado aí 2 amistosos aí na sequência também, semana que vem, na segunda-feira, e depois do jogo do Guarani também, justamente para colocar todo mundo em atividade, em condição de jogo, a gente colher dados importantes para essa sequência e principalmente para essa arrancada que é importante. O time que inicia domingo, ele é próximo com o que começou o jogo-treino com o São José, ou aquele jogo-treino ali foi para observar? E como é que tu vai definir o titular no gol, Thiago Coelho e Golas? Enfim, é óbvio que o começo, né, a gente já tem uma linha montada já, né? Apesar do trabalho ser recente, né, a gente tem uma linha, tem um modelo de jogo, tem conceitos estabelecidos, mas jogadores importantes também chegaram semana passada e até mesmo essa semana, né? Sempre é difícil você finalizar. A gente tentou muito finalizar as negociações logo no começo, né? Mas sempre é difícil. Você tenta um nome, não consegue, articula e esbarra na parte financeira, enfim, né? Mas também em cima do que a gente... o trabalho do jogo-treino do Zequinha, do São José, para essa semana, também envolve o Floresta, né? De estudar. O Jefferson, o auxiliar da casa, foi auxiliar do Leston Júnior, então conhece muita coisa do que ele pensa sobre o jogo do Floresta. E não tenha dúvida que a gente vai montar um time que possa se encaixar bem, né, de início,
no jogo, mas que possa, ao longo da partida, competir e criar todas as jogadas que possam nos levar à vitória. Até sobre a pergunta do Eduardo antes, está definido o goleiro para começar, Luizinho? Não, assim, cara, o Thiago começou bem, né? E teve, infelizmente, o problema do joelho. Retornou muito bem às atividades, né? Trabalhando muito bem. O Golas, ao longo do campeonato, fez um campeonato muito bom também. E como o portão ficou fechado, né? Essa é uma dúvida. Cara, a expectativa é a melhor coisa que tem. Para sair a escalação antes do jogo, vocês terem o conteúdo de vocês, o torcedor esperar o que vai acontecer. Você queria saber hoje, né? Mas eu vou deixar em dúvida. A gente tem bons goleiros. Tanto é que a gente não trouxe ninguém na posição, porque a gente confia em todo mundo, né? E até momentos, 45 minutos, 1 hora antes, né, Vitor? Aí o Vitor dá o enter e a gente fica sabendo. Falar dos treinos fechados, né, Luizinho? Foi uma mudança na tua programação. E por que mudou, né? Por que os treinos foram fechados na pré-temporada? E por que o jogo-treino com o São José foi fechado? Inclusive, o torcedor reclamou muito, né, que não pôde assistir. Cara, assim, a gente precisava desse tempo, né, de um pouquinho mais de calmaria num momento tão importante, né? Até para preservar algumas coisas que possam acontecer, algumas notícias ou os problemas que a gente enfrentou no primeiro momento. Um exemplo, hoje não tem ninguém no DM. E foi um ponto que, até mesmo vocês da imprensa, gerou conteúdo, né? E gerou uma expectativa até um pouco negativa. Mas hoje não tem ninguém, nem o Nescau está no DM mais. Ele já está transitando, se fortalecendo, que é um processo natural da volta dele. Então, esse é um ponto positivo, mas o fator principal foi esse, um pouquinho de tranquilidade para trabalhar, né? A gente está mirando os objetivos do clube, né? O torcedor vai ter um papel muito importante. Eu gostei muito do jogo do Fluminense. A ansiedade do torcedor, ela é a mesma de todo mundo que está aqui, né? De poder ver um time cada vez mais competitivo, que possa agradar visualmente um estilo de jogo, que o torcedor possa jogar junto, como aconteceu, né? Então, essa é essa a missão. Mas, indiferente disso, do que o torcedor vai ver ou não, tal, eu sei o que é que ele quer. E todo o trabalho, eu nunca me furtei sobre isso. Todo o trabalho foi direcionado para esse momento agora, né? Uma competição difícil, como eu falei, a mais difícil da história. O ano passado, o Caxias arrancou mal, perdeu o jogo em casa de 4-0, né? Enfim, a gente precisava um pouquinho de calmaria para poder olhar para nós, né? Mirar o objetivo enfim, e dentro disso trabalhar com mais calma, como foi feito. A gente fez um trabalho excepcional dentro da pré-temporada, como também foi da outra, né? E agora com muito mais peças, com muito mais opções para a gente poder caminhar bem e, obviamente, fazer uma boa sequência.